Professor, boa noite. Boa noite. Como explicar um primeiro tempo do Bahia, onde a equipe começa botando duas bolas na trave, pressionando, mas infelizmente acaba sofrendo o gol e vai para o intervalo, para o vestiário, perdendo o jogo? O que é que você pode falar e o que foi feito para corrigir? Não, se você for avaliar friamente, o primeiro tempo nosso é melhor do que o segundo. A única diferença é que, infelizmente, as bolas não entraram. E a gente tem que entender que o futebol é assim. A gente, por mais que a gente faça tudo certo, ainda tem um goleiro do outro lado, a gente pode errar um lancezinho ou outro, a bola pode pegar mal, mas a equipe teve muito volume. E eu queria agradecer demais aquele torcedor que vaiaram, né, que eles pudessem entender o quanto isso é ruim para quem trabalha aqui do outro lado. Ninguém quer perder jogo, gente. Todo mundo quer vencer, todo mundo quer... Mas a gente não pode ter alguns, né? Claro que a nossa torcida foi fundamental, a grande maioria, mas alguns que pegam simplesmente o resultado, se está ganhando eu aplaudo, se está perdendo eu vou vaiar. Poxa, a gente precisa, principalmente quando a gente tem mais 45 minutos pela frente, e eu falei isso com os atletas no vestiário, a gente precisa de... Eles precisavam só de apoio. Gente, vamos lá, vocês estão jogando bem, vamos continuar, não desorganiza, não deixa o aspecto emocional poder influenciar nas tomadas de decisão. Vamos com tranquilidade que daqui a pouco a gente vai conseguir fazer o primeiro. Vamos pensar no primeiro gol. Nós estamos perdendo, vamos fazer o primeiro gol. Depois do primeiro nós vamos pensar no segundo. Depois fizemos o segundo, vamos buscar o terceiro. Fez o terceiro, vamos buscar. E é assim que a gente trabalha. Então, assim, fica um agradecimento enorme para aqueles que ainda reconheceram no primeiro tempo uma grande atuação da equipe. E conseguiram ainda, mesmo atrás do placar, nos incentivar, dar o apoio, porque isso foi fundamental, muito importante. O torcedor não sabe como ele é importante nesses momentos. Às vezes, quando a gente mais precisa, assim, receber esse carinho é uma coisa muito bacana. Não posso falar a palavra que eu queria falar. Tá? Ô Anderson, agora, com relação ainda ao comportamento da equipe em campo, você disse que a equipe saiu bem no primeiro tempo, mas a bola não entrou, foi do outro lado. E a gente sabe que há uma ansiedade muito grande quando tenta e a bola não entra. Você já falou em parte o que trabalhou. O que mais você passou para esse grupo para que polisse com o emocional e não deixasse que a ansiedade novamente tomasse conta do grupo? Principalmente esse controle. Se eu chegasse no vestiário chateados, né, talvez cobrando deles, por que nós não fizemos? Todo mundo tentou acertar. Você vê assim que nós tivemos até a gente esteve muito perto de fazer o gol. Então a primeira coisa é passar tranquilidade para eles. O que tira a ansiedade? É quando você fala com eles em termos de tranquilidade, de dar mais tranquilidade, passar para eles que as coisas acontecem, que vão acontecer, que a gente não pode ter dúvida que a coisa, né, vai fluir. Nós vamos sair a gente vai fazer o gol de empate, é ter paciência. Nós temos mais 45, 50 minutos para poder jogar, e a gente estava jogando bem, muito bem. Então, gente, é tranquilidade que daqui a pouco a gente vai conseguir o primeiro gol. E aí aconteceu, e a equipe está com uma maturidade, uma casca, principalmente jogando dentro de casa. A gente está com um padrão de jogo, né, muito forte, a gente cria muitas situações, a gente faz o adversário sofrer muito assim, em termos defensivos deles, né, e a nossa ofensividade está fazendo com que a gente possa criar grandes oportunidades. Anderson, boa noite, parabéns pelo resultado. O que você pode falar da atuação do Lucas Mugni, já que na quarta-feira você botou ele no banco de reservas, hoje ele voltou a ser titular, pegou a responsabilidade para si de cobrar o pênalti, de marcar esse empate do Bahia, né, que deu gás, vamos dizer assim, à equipe, e ele também deu uma assistência, né? O que você pode falar da atuação do jogador e dele em si? É um jogador que a gente confia muito, a gente sabia. O que acontece? A gente está numa sequência de jogos, a gente tem que fazer algumas escolhas. Essa semana nós perdemos 3 jogadores titulares da equipe. Nós ficamos 12 dias treinando, preparando uma equipe, e no primeiro jogo, e o Danilo agora, antes de começar o segundo jogo, depois desse período, também acabou sofrendo uma lesão. Nós perdemos 3 jogadores titulares.
né? Então a gente tentou, dentro das possibilidades, fazer sem tempo para poder treinar, fazer uma composição para fora de casa, para ver se a gente conseguia ter um pouquinho mais de sustentação, e acho que a gente melhorou nesse aspecto. A gente criou boas oportunidades. A gente poderia ter saído na frente do jogo contra a Ponte, ou ter empatado no começo do segundo tempo, mas não aconteceu. O que a gente tem que entender é que, provavelmente nesses próximos jogos, a gente vai fazer mais alterações. A gente precisa deixar esse grupo todo bem preparado para aquilo que a gente vai enfrentar ainda. Dificilmente a gente vai ter um atleta que vai conseguir jogar todos os jogos. Então, dentro da possibilidade, nós vamos, do encaixe da equipe, preparar da melhor forma possível para esses confrontos fora de casa agora. Anderson, há uma pergunta atrás, você falou que a equipe atingiu uma maturidade grande, jogando principalmente dentro de casa. E há de se comemorar, de se parabenizar o resultado de hoje, o volume que foi assombroso, como vem sendo dentro de casa. Mas o que é que falta para o Bahia adquirir essa maturidade jogando fora de casa? Você conseguiu conquistar alguns bons resultados, resultados expressivos, mas nos últimos o time não tem sido regular. Não tem tido o volume que tem dentro de casa. Claro. E vem agora 2 jogos importantíssimos até para classificação. Criciúma fora de casa e Sport fora de casa. O que fazer para essa equipe também atingir essa maturidade fora de casa e manter essa regularidade, esse volume de jogo contra os adversários fora de casa? Isso é o que a gente está buscando, cara. Assim, e aí quando a gente faz algumas modificações, é para tentar buscar esse equilíbrio. Como eu te falei, acho que a gente teve um comportamento melhor contra a Ponte do que a gente teve contra o Londrina, por exemplo. Apesar de ter sofrido um pouco mais contra a Ponte. Mas acho que o time conseguiu argumentar um pouquinho mais. Mas é a nossa busca, é onde a gente está buscando, e eu estou trabalhando com eles constantemente nesse aspecto. Então pode ser uma formação tática diferente, pensar em alguma... É uma coisa que a gente tem que pensar. Avaliar, analisar o adversário, ver se a gente precisa de uma postura um pouco diferente, para que a gente possa manter esse nível, um nível de uma equipe que joga fora de casa, assim como tem jogado dentro de casa. Ô Anderson, boa noite. Boa noite. Aproveitando o gancho de Baraúna, quando ele fala dos 2 próximos jogos fora de casa, a gente sabe que o Bahia ainda não venceu nesse retorno fora de casa. Mas só que a gente não vamos possível que a gente possa fazer um bom jogo. É aquilo que eu falei, eu acho que a gente precisa melhorar o nosso rendimento fora de casa. A gente não é só o resultado. Como foi falado, assim, a gente teve bons resultados até. Ganhamos do Brusque, ganhamos do Operário, empatamos com o Vila. Não, mas o Operário não foi comigo, né? Brusque, Guarani. Empatamos com Londrina, empatamos com Vila, mas talvez o melhor jogo que nós fizemos fora de casa não foi pela Série B, foi pela Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense. Nós jogamos muito bem aquele jogo, muito bem. Aquele sim foi um jogo que a gente argumentou bem. Tá? Nosso time é um time muito técnico, questão do campo, claro que às vezes prejudica um pouco, mas a gente precisa criar argumento para essas partidas e a gente vai buscar isso. Anderson, eu conversei agora com o Dr. Rodrigo e ele me disse que provavelmente o Matheus Bahia e o Danilo Fernandes estejam fora da temporada, por suas lesões. Dificilmente vão voltar a jogar futebol esse ano. Como é que você trabalha isso internamente? Cara, eu preparei, desde o dia que eu cheguei, eu nunca deixei nenhum jogador para trás. Estão todos abraçados, estão todos, a gente dá atenção, a gente prepara bem. Por isso que a gente tem tranquilidade na hora de fazer essas mudanças. O Klaus teve que entrar no último, entrou. Teve que jogar, jogou. O Gabriel teve que entrar, entrou. E o Rezende teve que fazer uma outra função e fez. A gente prepara. É claro que quando a gente tem mais tempo, a gente dá para poder ajustar melhor. Quando não se tem tanto tempo assim, é na base da conversa, do vídeo. Mas a gente tem muita confiança em todos. Todos que estão hoje no Bahia têm condição de poder nos ajudar. E é assim que a gente continua. Eu não gosto de ficar lamentando as ausências. Eu gosto de enaltecer aqueles que estão à disposição. E sempre foi assim comigo e é da maneira que eu penso. Bom, Anderson, 2 perguntas em uma. A primeira diz respeito a uma suposta mudança tática que você diz que pode acontecer. Seria o caso já, pelo menos no próximo jogo, o Bahia entrar com 3 zagueiros e o Ricardo Goulart, jogador que a gente sabe que tem alta qualidade e que você já disse que ele precisa jogar para que volte justamente a ter minutagem, etc. O que é que pode você dizer sobre os 2 gols que ele perdeu, 2 bolas na trave?
Eu não sei até que ponto assim, a gente pode falar assim. Eu acho que ele tomou 2 decisões corretas, errou um pouquinho na batida só, pegou um pouquinho mais embaixo. A primeira é uma situação muito mais difícil, pressionado, ele ainda conseguiu acertar a trave. Ricardo é um jogador de muita qualidade, maturidade, né? Então isso são coisas normais. É um jogador que sempre está ali para finalizar. É claro, como a gente tem falado assim, a gente tem todo o cuidado com ele para que ele possa gradativamente ir ganhando mais ritmo, né? Mas a gente tem muita confiança, sabe que vai ser um jogador muito importante, como já foi até no último jogo em casa, né? Ele fez um gol que foi decisivo aí pra gente contra o Vasco. Pronto, professor. A mudança tática eu ainda vou... Eu vou ter um pouquinho de tranquilidade, ver se eu consigo pelo menos dormir essa noite, mais tranquilo. Porque a cabeça do treinador nunca para de rodar, né? Então eu queria ver se eu consigo pensar nisso a partir de amanhã. Lá por volta das 8 horas da noite, assim, eu gostaria de começar a pensar um pouquinho nisso, né? Não sei se eu vou conseguir, né? É um desafio, vamos ver. Mas pode ter certeza que a gente está pensando com cuidado para ver o que a gente faz da melhor forma possível. Tá bom, gente? Boa noite, boa noite.